Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como que se usa uma folha de sprites no JavaScript. A gente vai usar de modelo a folha de sprites que a gente criou no vídeo anterior para fazer o uso desses sprite sheet. Como que ele funciona? A gente vai pegar essa folha de sprites, recortar cada sprite e retornar o sprite pela sua posição dentro da folha de sprites. Tá? Então, qual é o trabalho que a gente vai ter para programar isso? Primeiro, a gente vai ter que carregar a imagem, né? E dessa imagem a gente vai exibir vai ter que criar uma nova imagem com a composição do sprite referente ao que a gente precisa trabalhar no momento. Isso daí vai servir para a gente conseguir fazer animações interativas, né? Ou seja, quando você clica, ele faz a animação, não ser uma coisa constante, como um GIF animado, né? O GIF animado, ele não para, ele fica daquele jeito sempre, fica se movendo. Quando a gente cria as animações no JavaScript, é possível a gente determinar quando aquela animação vai ser executada. Isso é importante para vocês conseguirem fazer animações e aplicações mais complexas com o uso de imagens. Vamos começar, pessoal. O comando que a gente vai precisar usar é esse aqui, ó, drawImage. O comando drawImage, ele tem três sintaxes. Ele tem a sintaxe comum, né, onde a gente coloca lá a imagem e a posição que ela vai ser desenhada dentro de um contexto gráfico. E o outro é a imagem, né, o local e o tamanho da imagem que vai ser exibida no contexto gráfico. Eu vou falar do contexto gráfico mais para frente. O que vai interessar para a gente é esse comando aqui, ó, que ele vai pegar a imagem e vai posicionar um retângulo, né, ó, numa posição x e y com um determinado tamanho de dentro da imagem e exibir essa imagem aqui, essa área da imagem que está determinada, num tamanho e num local pré-determinado também dentro de um contexto. Vamos dar uma olhada melhor aqui embaixo. Ó. Ele vai mostrar aqui. Ó. Esse exemplo, pessoal, ele está fazendo isso. Ó. Eu tenho a imagem do grito, né, do quadro do grito aqui. Ele está sendo exibido totalmente, né, o tamanho dele aqui. Ó, tá vendo? Ele está usando o drawImage com uma segunda sintaxe, onde ele coloca numa posição 10,10, que está aqui no cantinho, e o tamanho 150 por 180, que é a largura e a altura da imagem onde eu quero exibir. E esse valor é em pixels. O que a gente vai usar aqui, ó, é o comando drawImage que recorta a imagem, ou seja, ele vai pegar a imagem, determinar uma área que ele quer recortar, né? Ou seja, 90,30, que é a posição do canto superior esquerdo, e o tamanho da imagem que eu quero recortar. Se vocês separarem aqui, ó, ele está recortando só essa área da imagem, onde tem o rosto do homem gritando. Depois, a próxima parte do comando é onde a gente insere a imagem no seu destino, ou seja, no contexto gráfico. Ele vai colocar esse recorte na posição 10,10 com o tamanho 50 por 60, estão vendo? Ó? Tá? Como que isso funciona? Ele vai primeiro precisar de um canvas para a gente poder desenhar, depois a gente vai precisar do contexto gráfico desse canvas para conseguir executar o comando drawImage, estão vendo? Ó? O comando drawImage está executando no contexto gráfico de um elemento canvas do HTML. Tudo bem? Então a gente vai fazer uso desse recurso com algumas alterações. Para isso aqui, para a área onde for recortada e a área onde for inserida, ela ser voltada para o uso da folha de slides. Então vamos fazer aqui para vocês entenderem como vai funcionar. Eu vou abrir uma IDE para poder programar. Vocês podem usar a IDE que vocês preferirem. Eu vou usar a IDE do Soluk, que é o Eagle, e que é mais prático para a gente começar. Ó. Caso alguém queira, pode acessar pelo endereço soluk.org/Wiggle. Eu tenho um projeto aqui, né, aberto, vazio. Eu vou criar, primeiro, né, eu vou colocar aquela imagem do sprite sheet aqui dentro para a gente poder carregar. Eu vou abrir aqui, abrir arquivos, vou selecionar o sprite sheet, aqui é spritesheet.png. Ele está aqui, ó, tá vendo? Como ele tem uma cor muito escura e a IDE, e ele tem o fundo transparente e a IDE tem o fundo escuro, a gente não consegue visualizar muito bem essa folha de sprites. Eu vou modificar aqui o tema, colocar um tema mais claro, e a gente consegue visualizar a imagem, tá vendo? Eu vou colocar ele dentro de uma pasta para tudo ficar melhor organizado. Ó. IMG barra, é só eu clicar aqui na aba, né, e renomear, colocar a pasta que eu quero, que ele já se ajusta aqui, ó, ele já cria a pasta sozinho. Eu vou criar um novo arquivo HTML agora para poder executar o nosso programa, o que vai usar a folha de sprites. Vamos lá, vamos testar para ver se ela está abrindo certinho, né? Aqui eu vou colocar um título, ó. Sprite sheet. E eu vou fazer um teste só para ver se a URL está tudo certinho. IMG, SRC, que é a tag de imagem, né? Eu vou usar essa URL
e eu vou executar. Então, ó, ele executou, abriu a folha de sprites, tá? Agora, eu vou modificar aqui para... Então ele conseguiu abrir, né, a folha de sprites. Agora vou precisar carregar essa imagem, só que dentro de um JavaScript. E como o carregamento de um arquivo externo ele é uma operação assíncrona, a gente precisa usar o comando de... programar o comando, né, os comandos que vão ser executados depois que a imagem for carregada. Eu não posso exibir a imagem, dar um comando para exibir a imagem, se ela ainda não terminou de ser carregada. Tá? É isso que a gente vai fazer lá no JavaScript. Para vocês conseguirem visualizar melhor, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Eu acho que vai ficar melhor para visualizar no vídeo. Vamos aumentar mais um pouquinho. Aí. Agora, pessoal, então eu vou mudar. Eu vou criar aqui o script. Aliás, eu vou manter aquela imagem para vocês verem a diferença, tá? Eu vou ter o script aqui, ó. Script barra script. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar criar uma função que vai fazer o recorte dessa imagem para ser exibida só as partes que eu quero. Então, tem aqui o gatinho, tá vendo? Nesse gatinho, eu vou precisar recortar cada partezinha dele com o tamanho específico que eu vou determinar no programa. Ó, como vai ser um comando genérico, ou seja, ele vai servir para qualquer sprite sheet, a gente vai precisar de algumas variáveis para serem alteradas conforme o tamanho da imagem e a quantidade de sprites que a gente tem numa folha de sprites. Eu vou criar aqui então uma função const getSprite. Esse getSprite, eu vou acrescentar, atribuir a ele aqui uma função. Vou fechar aqui a chave, ponto e vírgula, porque eu estou atribuindo um valor para uma constante, né? Aqui dentro, então eu vou fazer a programação de exibir um sprite da folha de sprites. Como eu disse, a gente vai precisar de alguns parâmetros. Ó. Eu vou precisar da folha de sprites, que é uma imagem. Eu vou precisar da largura e a altura da imagem. E um índice, que é a posição da imagem que eu quero acessar. Ó. Então eu tenho aqui, eu tenho a folha de sprites, né? Estão vendo? E eu vou pegar a posição dele, né? Eu vou determinar, ó, vai ter 200 de largura por 64 de altura. E aí eu vou selecionar, eu quero o primeiro, então é o índice número 0. Eu vou pegar o segundo, é o índice número 1. Vou pegar o terceiro, é o índice número 2, 3, 4, 5 e assim por diante até finalizar. Então, ó, esse aqui, esse que está em branco seria a sexta posição. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexta posição. A sexta posição é que está vazia. Nesse caso, ó, ele vai de 0 até 5. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, esse primeiro da segunda linha, ele vai ser o número 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, esse primeiro da terceira linha é o 12. Então, se vocês repararem, ó, aqui o primeiro sempre vai ser um valor múltiplo da quantidade de sprites que eu tenho, obviamente. Então, ou seja, ó, se eu tivesse uma quarta linha aqui, esse primeiro elemento da quarta linha seria o 18, porque ele é um valor múltiplo de 6. Ó, 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Né? Sempre vai ser um valor múltiplo de 6 nesse caso, porque eu tenho 6 sprites, 6 colunas de sprites dentro dessa folha de sprites. Vamos fazer esse trabalho aqui para ver como que vai ficar, pessoal. Então, o índice está tudo bem, né? A posição do valor que eu quero, o height, que é a altura, o width, largura, e o sprite sheet é uma imagem com uma folha de sprites. Eu vou colocar um comando para a gente determinar qual é um comentário, né, que é o javadoc, que é o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro, a gente tem o sprite sheet, que é a folha de sprites. Que tipo que ele é? É um IMG, tá? Vou colocar aqui, ó. IMG, folha de sprites. O próximo é o width. Esse width é a altura, o tipo dele é inteiro, né, um valor numérico inteiro, e é a largura do sprite. O próximo, pessoal, é o height. Height também é a altura nesse caso, né? Ele é do tipo inteiro e é a altura. E o último aqui é o IDX, que é o índice. IDX também é do tipo inteiro, é o índice da posição do sprite selecionado. Tá? Então esses são os parâmetros que a gente tem para poder capturar o sprite.
Continuando aqui, pessoal, eu vou precisar desses elementos como tem aqui, ó, do canvas, do contexto, a imagem eu já tenho, e eu já tenho esses outros parâmetros para desenhar a imagem. Primeiro, eu vou criar um canvas, ó, vou criar uma variável local, canvas, que vai receber um document.createElement. Ele vai criar um elemento canvas. Depois que eu criar o elemento canvas, eu preciso determinar o tamanho dele. Canvas.width igual a width, que é o parâmetro que eu passei aqui, ó. E novamente a altura. Eu vou colocar uns comentários para vocês saberem o que está se passando em cada linha. Cria um novo elemento canvas. Determina a largura e a altura do canvas. Agora a gente vai criar um elemento context 2D para fazer o desenho do sprite selecionado. Então eu vou criar aqui, ó, let ctx. Esse ctx ele vai pegar o canvas.getContext do tipo 2D. Esse contexto 2D é onde a gente vai fazer o desenho da imagem. Eu vou determinar o comando para desenhar o sprite, mas depois eu vou precisar criar mais duas variáveis para a gente posicionar corretamente o local do desenho que a gente quer exibir. Então eu vou criar aqui, ó, desenha o sprite no canvas. Vai ficar ctx.drawImage, ok? Esse comando que a gente está usando, o drawImage. Qual é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é a imagem, é o sprite sheet. O segundo parâmetro é a posição inicial onde eu quero buscar o sprite. Ou seja, estão vendo a posição x e y que vai pegar o tamanho da imagem, ó, a posição da imagem que eu quero recortar. Ou seja, eu não tenho esse valor, tá? Esse valor eu vou denominar de posição x e posição y, que eu vou calcular posteriormente. Qual é o tamanho da imagem que eu quero pegar? Que é esse parâmetro aqui, ó. Esses dois, 10,10, estão vendo aqui? Nesse caso, como ele é genérico, eu já tenho esses dois parâmetros aqui, pessoal, ó, que é a largura e a altura do sprite. Então eu já tenho a primeira parte formada. Depois eu vou precisar colocar o destino da imagem. Onde que eu vou inserir? Eu vou inserir ele dentro do canvas, né, numa determinada posição e um determinado tamanho, que é dentro do CTX aqui onde eu estou desenhando, estão vendo? Agora eu vou colocar mais 4 valores aqui. Ele sempre vai desenhar no canto superior esquerdo do canvas, ou seja, 0,0. E o tamanho da imagem que eu vou desenhar também é a largura e a altura do sprite, estão vendo? O que está faltando? Vai estar faltando eu posicionar ele corretamente, que é algo que a gente vai precisar calcular, né, matematicamente para chegar nesse lugar. Então, para facilitar o entendimento de como eu vou calcular esses dois valores, calcula a posição do sprite. Então, eu tenho let posição x e let posição y. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Vai calcular, e como eu já disse, né, como eu estava dizendo, para facilitar o entendimento de como eu vou calcular esse valor, eu vou abrir o GIMP e vocês vão observar como a gente vai tentar calcular tudo isso. GIMP, olha lá. Eu tenho a folha de sprites, ela está aberta aqui, ó. Eu vou pegar minha ferramenta de seleção retangular e eu vou abrir um retângulo aqui, ó, de 200 de largura por 64 de altura. E eu vou posicionar lá no canto superior direito. 0 e 0. Vamos ver. 200. Não, desculpa, não é 200, é 80. 80 por 64, é o tamanho do sprite aqui, tá vendo? Ó. Esse sprite é a posição, é o 0, né? Então, ou seja, ele tanto o x e o y é 0, vendo aqui em cima. Para eu pegar o sprite número 1, que é esse aqui, ó, eu vou precisar posicionar ele na coordenada 80. Ó. A hora que eu colocar a coordenada 80, aqui vocês vão ver que esse quadrado de seleção vai passar para cá. Ó. Vocês estão conseguindo observar? Tá? Então esse aqui, ó, é a posição 2. A posição 3 é 80 vezes 3, ou seja, é 0, 80 mais 80, 160. Desculpa, 80 vezes 3 não, aqui nesse caso, ó, é 240. 240 e outro aqui é 180. Ó. 160, pessoal. É vezes 2 mesmo. 80 vezes 2, ó. Então o que a gente tem?
A gente tem 0, 1 e 2. 0 vezes a posição 0 vai dar 0 de qualquer jeito, né? Olha lá. Se eu pegar a posição número 2, eu sei que eu tenho 80 de largura. A posição número 2 é 1 vezes 80, que dá 80. Olha lá. A posição aqui, 80. Essa é a posição número 2. Para eu pegar essa terceira posição, vai ter que ser 80 vezes 3. 80 vezes 3, 80 vezes 2, que é a posição número 2, né? 0, 1, 2. Para pegar a posição número 2, eu vou pegar e multiplicar 80 por 2, que vai dar 160. Eu primeiro preciso clicar aqui, ó, 160. Olha lá, 160, pessoal. Estão vendo a posição certa aqui? Continuando, ó. Para eu pegar a posição da quarta posição, que é o índice número 3, ó, 0, 1, 2 e 3, o índice número 3. Eu vou multiplicar novamente, então, 80 vezes 3, que dá 240. 240. E vou clicar de novo, 240. Olha lá, estão vendo, pessoal? Ele vai, pelo cálculo da largura e a posição que eu quero, eu consigo encontrar a posição correta em x, né? Então vamos calcular aqui a posição x. Ó. A posição x vai ser... Eu tenho o índice, não é? O índice é a posição que eu quero buscar. Qual é a largura? A largura é isso aqui, ó, largura. Então, se eu multiplicar pela largura, ele sempre vai pegar a posição que eu preciso com base na largura, né? Ó. Como eu mostrei para vocês aqui, 0 vezes 80 dá 0, que é essa posição aqui, a primeira. 0, ó, aí dá 0. 0. Aqui, pessoal, estão vendo a posição dele aqui? Aí eu quero a posição número 2. Eu vou pegar, desculpa, a segunda posição, que é a posição do índice 1. 0, 1. 1 vezes 80 dá 80. 80. Aí eu quero pegar a posição número 2, que é o terceiro sprite. 2 vezes 8, 160. Estão vendo que ele já mudou aqui para a terceira posição? É isso que a gente está fazendo, a posição vezes a largura. Aqui. Né? Mas existe um problema. Se por acaso, olha aqui, eu pedir a posição número 6, ó, 0, deixa eu diminuir o zoom aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que essa parte aqui ó, não existe, ele teria que ir para a linha de baixo, não é? Ele vai ter que vir para cá, para essa posição, 0, ele tem que vir para cá, só que na linha número 64, a posição Y 64. É isso que ele vai ter que fazer. Né? Quando ele passar, ele extrapolar os limites da imagem. Aí o que tem que ser feito aqui, pessoal? Nesse momento a gente não está se preocupando com o Y, a gente está se preocupando com o X. Ou seja, quando ele for 0, aqui ó, ele vai precisar voltar para a posição 0 da imagem. Né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele sempre vai precisar voltar quando o índice for múltiplo de 6. Né? O múltiplo de 6, ou seja, pelo múltiplo da quantidade, ó, vejam bem, múltiplo da quantidade de sprites que eu tenho na minha imagem. Né? Quantos, aqui ó, no JavaScript, a gente não sabe quantos sprites eu tenho pela imagem, só se eu calcular, não é? Se eu pegar a largura da imagem e dividir pela largura do sprite que eu quero, eu consigo encontrar a quantidade de sprites que eu tenho. Vamos calcular aqui para vocês verem, pessoal. Essa imagem ela tem 480 de largura, 480 pixels de largura. E eu sei que cada imagem ela tem 80 de largura. Cada sprite tem 80 de largura. Se eu dividir 480 por 80, vai dar 6. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu tenho 6 colunas. Aí, lembrando que eu vou precisar calcular para esse retângulo de seleção voltar aqui para a posição 0 quando for 6. 12 quando for múltiplo de 6. Né? Então vamos fazer o cálculo de novo aqui. Ó. Eu vou precisar pegar o índice e obter o resto da divisão do índice pelo... eu vou pegar ó, o sprite sheet, que é a largura do sprite sheet, dividido pela largura do sprite, como eu tinha dito para vocês. Ó, 480 dividido por 80, que é o nosso caso lá. Mas como a gente está fazendo genérico, a gente está colocando tudo dentro de variável. Agora, ó, ele consegue pegar o valor sempre entre 0 e 5. Estão vendo? Ó, o índice. Quando o índice for 6, ele vai dividir por 6 e pegar o resto. 6 dividido por 6 dá 0. E aí ele volta lá para o começo da imagem. Aqui, ó. Quando for 6, né, 6 dividido por 6 dá 1 e o resto sobra 0. Ele volta para a posição 0. E aí ele começa novamente. Estão vendo a coluna? Aí vai de 80, ele vai para 160, 240, e assim vai múltiplos de 80, que é a largura que a gente quer. Tá bom? Isso é a posição X. É a posição
no caso aqui as colunas. Agora nas linhas, pessoal, ó, como que eu vou calcular a linha? Deixa eu fazer o retângulo aqui com o tamanho correto. Aí, opa, 0, 0, 80, 80 por 64. Aí, então eu tenho aqui o retângulo. Ó. Eu vou precisar descer esse... Para eu pegar o índice número 6, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu pegar a posição número 6 aqui, eu preciso descer isso mais 64, né? Ó. 64. Certo? Para eu pegar esse outro aqui, eu vou precisar de mais 64, que vai dar 128. Olha lá. Então eu preciso pegar a posição... Agora a gente está trabalhando com o eixo Y. É a linha aqui, ó. Então eu vou precisar calcular. Para eu poder calcular isso, ó, essa é a linha 0, essa é a linha 1 e essa é a linha 2. Como eu chego nesse número? Se eu pegar a posição y, né, dele, desculpa, a posição I de x, que é o valor da variável, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a posição número 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, no caso, cada linha também é múltiplo da quantidade de colunas que eu tenho, né? Então, se o índice for 6, ele vai começar nessa posição aqui, que é a linha vezes a altura da imagem, que é 0 vezes 64 é 0. 1 vezes 64, que é a altura da imagem, vai dar 64. 2 vezes 64 vai dar 128, que é a posição número... A terceira posição aqui, ó. É a terceira linha. Para eu enxergar isso, então, pessoal, ó, aqui eu tenho 0, 1 e 2. Para eu transformar isso, o índice, tá? O índice de cada... Para eu transformar o índice de cada... o índice, né, da nossa imagem em cada linha, eu vou precisar dividir a minha linha pela quantidade de sprites, né, que eu tenho. Ou seja, o índice dividido pela quantidade de sprites que eu tenho na largura. Desculpa, na largura, 6, né? Então vamos fazer o cálculo aqui, pessoal. Ó. Eu vou pegar a posição número 6, que é 0,64. 64. 0, aqui, ó, 64. Para eu chegar no valor 64, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é, aqui, ó, 6. É 1. Aqui é a linha número 1. Tá? Aí o que eu vou precisar fazer? Para 6, para chegar em 1, eu divido por 6 mesmo, não é? 6 dividido por 6 dá 1, que é a primeira linha. A segunda linha aqui, pessoal, é a posição número 12, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a posição número 12. 12 dividido por 6, que é a quantidade de colunas que eu tenho, vai dar 2. Então, 2 vezes 64 vai dar 128. Ó, 128. Ele vai cair aqui. Estão vendo? É isso que a gente vai precisar calcular, a divisão. Então, vai ser, ó, o índice dividido pela quantidade de sprites que eu tenho por coluna, que é esse valor aqui, tá? Sprites por coluna. Se vocês quiserem um entendimento melhor, ó, eu vou colocar assim, sprites por coluna, que vai calcular esse valor aqui. Um eu pego o resto da divisão e o outro eu pego o resto da... O outro pega o resto, o valor da divisão. Esse pega o resto e esse pega o valor da divisão. E aí o que eu faço para poder multiplicar na altura que eu quero? Eu preciso pegar a altura dele do sprite aqui, ó. Multiplicar pela altura. Tá certo? Então a gente fez o cálculo aqui para ele poder posicionar matematicamente, né, o nosso quadro e recortar corretamente. Vamos fazer um pequeno teste aqui, pessoal. Eu vou mandar visualizar o primeiro gatinho do sprite. Eu vou criar uma nova imagem aqui, ó. Eu vou colocar o ID dele de ID Sprite. Ele não vai ter uma imagem. Eu vou colocar um Alt aqui só para vocês verem quem ele é. É sem imagem. Ó, eu vou executar ele. Vocês vão ver que só vai ter o gatinho e um sem imagem aqui. Tá bom? Deixa eu pular uma linha para ficar melhor. Olha lá. Tá bom? Agora eu vou fazer esse comando nosso getSprite, ele vai pegar e fazer esse recorte da imagem de uma maneira genérica, tá? Então vamos ver como que vai ficar. Ó. Depois que a janela for carregada, o window.onload, ele vai receber uma função que vai executar o drawSprite. Ó, draw.
desculpa, get sprite. Só que eu vou pegar, eu vou mandar desenhar o sprite aqui nessa imagem, ó. Let sprite igual a document.carrySelector sprite. Eu estou obtendo essa imagem aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero exibir src igual a esse sprite. Já faltou, pessoal, mais um passo, que aqui ele simplesmente desenhou, faltou retornar, viu? Ó. Retorna o valor, o sprite, em valor base 64. Para que serve a base 64? Ele vai codificar o valor da imagem para um valor que as imagens, né, do HTML consigam entender. Tá vendo que é uma URL aqui? Nesse caso, a URL da imagem. Né? Aqui, quando a gente for compor essa imagem, ela vai transformar a imagem num código que ele vai imitar uma URL, tá? Que é um valor composto por letras, números e alguns símbolos e que pode ser expressado em qualquer URL de navegador. É isso que ele vai retornar agora. Então, return canvas. Se não me engano, é data to URL. Vamos fazer uma pequena busca aqui para ver se é isso mesmo, pessoal. Ó, Canvas, ó, data to URL. Deixa eu ver se é isso mesmo. To data URL. É esse o comando, pessoal. Eu coloquei errado aqui. To data URL. Esse comando, ele transforma, então, um valor em base, o que a gente chama de base 64, tá vendo? Vamos colocar ele aqui, ó, get sprite. Qual é o sprite? O sprite é esse aqui, ó. Eu vou precisar pegar ele. Então, eu vou colocar um ID só para eu saber que é ele, é o sprite sheet. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui o sprite sheet e aqui sprite sheet. Eu tenho agora a imagem com a URL. Eu vou colocar essa imagem aqui. Ó. E aí eu vou fazer certinho os parâmetros. Ó. A minha largura é 80 e a altura é 64. Como aqui, ó, tá vendo? 80 por 64. E eu vou querer o primeiro, que é o 0. Vamos ver se vai funcionar. Ó, estão vendo aqui, pessoal? O primeiro gatinho. Eu vou tentar colocar o segundo agora para vocês verem. Número 1. Olha lá, estão vendo? Não funcionou muito bem porque ele recortou esse de baixo, ó. Espera aí que está errado. Multiplicado por largura. Eu vou ter que colocar um parseinte aqui para ele transformar isso Vou transformar isso num valor inteiro, né? Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Olha lá, era isso mesmo. Então vendo que ele deu problema aqui por conta das casas decimais dessa divisão. Ele sempre vai ter que ser uma divisão inteira, tá? Ele não vai poder pegar as casas decimais, senão ele quebra mesmo. Então, eu vou pegar o 0, 1, 2. Agora eu vou pegar a posição número 2. Ou sprite, 2. Esse comando getSprite, pessoal, ele vai servir para a gente, de uma maneira genérica, né? Para a gente poder desenhar os sprites com base numa folha de sprites de qualquer tamanho. Né? Eu vou importar outra folha de sprites aqui, ó, para vocês verem como que a gente consegue. Aqui, ó, tô vendo a imagem e ele de barra. Entendeu? Para facilitar a nomenclatura. E eu vou abrir ela aqui, ó. Só que temos um problema, né, pessoal? Aqui eu tenho uma imagem de 120 pixels por 160 pixels, ou seja, eu tenho 3 colunas, né, 120 dividido por 3 vai dar 40, ou seja, vai ter 40 de largura por 40 de altura, porque 160 dividido por 4 dá 40. Então o nosso sprite vai ter 40 por 40 agora, tá? Com essa folha de sprites aqui. Então vamos ver como que ele vai ficar. Aqui vai ficar. Esse comando, depois que ele está pronto, pessoal, vocês não vão precisar mais programar ele, vocês só vão usar. Aqui, então, o nosso sprite tem 40 por 40. E eu vou pegar o sprite número 0 para vocês verem. Aqui é o número 0, tá vendo? Ele pega qualquer sprite de qualquer tamanho, esse comando que a gente criou agora, getSprite, tá? Eu vou deixar esse código, o código desse comando nos comentários, aí vocês podem copiar e usar. No próximo vídeo, eu quero passar para vocês como usar esse sprite, esses sprites aqui, né? Cada sprite gerado pelo getSprite, em uma animação. Já vou colocar
o personagem movendo quadro a quadro usando o JavaScript. Existem várias maneiras e aí eu vou mostrar para vocês corretamente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e o código, pessoal, já vai estar pronto. Eu vou colar lá nos comentários, vocês deem uma olhada, tudo bem? Então, até mais, pessoal.